Você de casa, conta pra mim. Você se sente desconfortável em vestir de repente uma roupa, uma saia, um short, por causa dos vasinhos que ficam aparentes nas pernas? Em geral, esses vasinhos que se dilatam ficam mais localizados na superfície da pele. Normalmente são avermelhados ou roxos e bem fininhos. Não costumam oferecer grandes problemas além do desconforto estético, diferente das varizes. Ficou um pouco confusa? Para falar sobre isso, a gente conversa com o cirurgião vascular e angiologista, Dr. Vanderbilt de Barros. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Satisfação estar aqui de novo com Feliz vocês. Ano Novo! Exatamente, você passou na minha frente. Para todos nós, né, doutor? Para todos nós. Com muita saúde, que seja um ano que a gente tenha muita saúde. Muita saúde e força para continuar fazendo bem para as pessoas, né? Isso é o mais importante também. Doutor, eu vou falar para você que esse negócio de vasinho anda até me perseguindo, porque eu falei, gente, eu tô achando que eu tô com um monte de vasinho e a gente às vezes não percebe tanto no dia a dia, né? Como é que se formam os vasinhos, doutor? O que eles são? Eu costumo falar que as pacientes às vezes chegam no consultório falando assim, eu não tinha nada ontem. É, doutor. Hoje eu acordei com essa quantidade de vasinho. Eu falo que o cérebro engana, porque muitas vezes você vê eles se formando, você percebe que eles estão aparecendo, mas como você vê a perna todo dia, é igual envelhecer. A gente se olha no espelho e a gente não percebe esse envelhecimento. Aí um belo dia você vai e faz uma nova foto dessa perna e compara com a antiga, falando, nossa, piorou muito. E eles vão se formar no dia a dia. Dia a dia? No dia a dia. Eles estão se formando, é porque a gente realmente não vê essa piora diária, que realmente não dá para ver, mas eles estão em evolução diariamente. É um certo envelhecimento da circulação. Como a perna ela fica muito sob pressão venosa, né? O sangue tem que retornar ao coração. Então, é uma coluna de pressão, igual uma coluna de água, né? De um prédio, é uma coluna de pressão. Então, quanto mais longe do coração, maior essa pressão. Então, muitas vezes, a região aí abaixo do joelho, nos pés, são as mais sofridas, mas também lateral aqui de coxa também costuma aparecer bastante. E, doutor, por que acontece da gente ter vasinhos, além do envelhecimento, por exemplo? É ligado muito à tendência, né? É uma tendência que as pessoas têm. Então, tem uma carga genética bem forte e, diante disso aí, muita coisa que a gente faz de errado, né? De errado nem sempre, vamos falar assim, né? Uma gestante não está fazendo nada de errado. Sim. Porém, como principalmente ao final da gestação, né? Nos últimos meses, o neném está comprimindo muitos vasos dentro da pelve. Então, esses vasos ficam, essa pressão para baixo da perna aumenta mais ainda, então os vasos eles tendem a aumentar mais. Claro que não são todas, mas é um fator. As pessoas que já estão mais acima do peso diariamente, então se as pernas, vamos colocar numa pessoa que não tem um excesso de peso, já vão sofrer e ficar, né, exposta a formar os vasinhos, quem está carregando ali 30 quilos a mais, 20 quilos a mais diariamente colocando o peso nessa perna, claro que isso vai tender a desenvolver, mais precoce e mais importante também. O cigarro está muito vinculado a isso. Existe o mito dos hormônios, né? Anticoncepcional, e aí, que na verdade eles não causam, eles vão acelerar o processo. Então quem tem aquela tendência ou está se formando, né, eu fico brincando, de repente você está evoluindo ali com os vasinhos a 2 km por hora. Sem o hormônio. Quando você passa a usar o hormônio, pode passar para 8, para 10, para 15 km por hora. Então tem uma evolução um pouquinho mais rápida em quantidade, isso aí na perna. E essa coisa de que ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, isso também dá, doutor? Dá sim, né? Porque, volta a falar, principalmente o em pé, onde a gente tem essa pressão mais elevada, né? E parado, a circulação venosa, ela depende muito da movimentação. Muito da movimentação. Então sempre a gente está mais parado, movimentando pouco, essa coluna está em alta pressão e isso faz com que os vasos eles vão sentindo isso aí e vão ficando mais dilatados. E o salto da mulherada também? Mulher tem mais vasinho do que homem? Eu sempre questiono muito essa casuística, mas né, oficialmente a gente fala que a mulher tem uma tendência maior a ter. Por questão hormonal mesmo dela, de ciclo, né, menstrual, a própria puberdade, né, vira mãe, depois menopausa, então isso é mais forte no público feminino, né? E acaba a gestação, também vai facilitar um pouco para quem virou mãe, o tipo de calçado, né? Então a gente sabe que o calçado, o salto alto em tempos prolongados diário, ele inibe o segundo coração da perna, que é a panturrilha, que é a né? panturrilha. Vamos falar que o segundo coração da perna é a panturrilha. Na verdade é uma complexidade maior que isso, mas vamos pegar só a panturrilha. Então fica com a perna muito parada, a panturrilha não se mexe. Então essa falta de movimentação
vai fazer com que o sistema fique muito lento, sobrecarregado, ajudando com que a perna pese, inche, formando vasinhos também. E doutor, eu tenho amigas minhas que elas usam salto e falam que não consegue mais pôr rasteirinha, chinelinho, porque que dói a perna. Isso acontece também? Acontece muito, né? Até que a queixa com salto alto não é muito frequente. Olha de dor. Isso. Né? As pessoas queixam mais da rasteirinha, Da sim. rasteirinha, A rasteirinha não conseguiu usar, porque realmente já tem que fazer um movimento diferente, a dinâmica muda muito. Não é nem aconselhável. Andar descalço é uma coisa, mas de rasteirinha é outra, porque a planta do pé, ela é rica, é uma esponja de circulação de veias. Então, toda vez que a gente atrita ela com o chão, num caminhar, ela ativa bastante a circulação. Mas a rasteirinha você acaba arrastando o pé um pouco, né, para segurar ela nos pés e acaba isso incomodando um pouco mais. Mas não tem a ver com os vasinhos? Ou Ele pode deixar a circulação menos ativada. Ele pode, é um fator, claro que baixo, isso tudo é somado, né? Não existe um fator muito forte que vai, talvez a herança aí seja o mais forte, vamos dizer assim. Mas, assim, são pontuais que vão fazendo com que aquilo tenha uma tendência maior facilidade de se formar os vasinhos. E a gente tem umas fotos aqui, doutor, e eu queria que você falasse pra gente o que é o vasinho, porque o pessoal fala assim, às vezes eu tenho um que é verdinho, um que é roxinho, um que é vermelhinho. A gente tem aqui, aqui tá bem aparente, são vasos mesmo, doutor? Isso aí já é varizes propriamente dita, né? Já é varizes propriamente dita. Pra gente falar aqui em varizes propriamente dita e vasinhos, a gente classifica ela em grau 1 e grau 2. O grau 1 são esses pequenininhos. Os vasinhos. Os vasinhos pequenininhos. O grau 2 já contempla esses vasos maiores, dilatado mesmo. A pessoa fala encaroçada, tá com a perna encaroçada. Que daí dói. E muitas vezes dói. Muita gente não tem dor. Não Fica tem impressionado, que muita gente não tem dor. O homem ele é mais frequente de não ter dor. A mulher, por muito pouco, ela tem dor. Porém, medicina não é matemática. Muitas vezes, semana passada, atendi mesmo uma mulher com muita veia. E ela falou, eu não sinto nada. Absolutamente nada. Eu falei, nossa, estou até bobo, porque não é o comum, né? Então, eu falo até porque talvez, acho que tenha mudado muito, né? Antigamente, na nossa época de criança, as meninas brincavam de boneca e os meninos de futebol, pega-pega, tudo. Então, o homem desenvolveu uma situação muscular diferente da mulher, né? Enquanto a mulher não desenvolveu a musculatura menos, né, os homens acabaram desenvolvendo mais. Então, mas nada disso evitou que ele tivesse varizes, né? Vamos dizer assim, quem tinha para ter, teve. Porém, o sintoma dele quase não existe, é muito baixo. Hoje o perfil já é outro. As mulheres mais jovens, mulheres que fazem, né, alguma atividade física mais frequente, elas realmente têm muito menos dor. Me procuram muito pela estética. Pela estética. Pelo visual e não por sintoma. E o vasinho vira varizes, então, doutor? Não. Não? Não. Esse pequenininho, ele praticamente, ele nasce no mesmo tamanho e vai ficar do mesmo tamanho em relação ao diâmetro. O que acontece, ele pode se estender um pouco mais e o que ele mais faz é abrir em leque. Ele vai atacando os que estão lá, porque eles são todos interligados. Então, se esse está doente, começa a sobrecarregar esse. Esses dois, depois os dois, 4 e por aí vai. Claro que isso é um caminhar, né? Isso não é da noite para o dia, como muitas vezes acontece. Eu já fiquei com o zoião bem aberto agora, doutor. Aqui, vasinho. Ali a gente já tem na parte mais alta, né? Os vasinhos propriamente dito. E isso que é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas só estão enxergando esses vasinhos lá em cima. Sim. Mas tem um tronco enorme aqui, ó, que atravessa a altura do joelho. Então eu costumo brincar o seguinte, se você tem uma árvore na sua casa, cheia de folhas, que dá uma florzinha. Você chega com o seu jardineiro e fala assim, olha, eu não quero mais que dê flor, dá uma podada para mim. Ele vai lá e poda, daqui a alguns meses está dando flor de novo. Se você não quiser que dê flor, você tem que cortar a raiz. Então, por isso que é muito importante ter uma avaliação correta, porque às vezes chega lá e quer tratar só aqueles roxinhos que estão vendo lá, mas não está vendo um tronco enorme que existe, que está sustentando aquilo. Então, se você focar só naquele tratamento, vai estar fadado ao insucesso, a durar muito pouco e aquilo até piorar. A gente vai falar de tratamento, mas já tem perguntinha do WhatsApp do Léo também. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor Luana Machado. Boa tarde, tenho vasinhos desde os 15 anos de idade. Já fiz esclero com espuma, mas não obtive o resultado desejado. O que posso fazer? Doutor, vou emendar uma minha também sobre as meias de compressão, né? Quanto que se deve usar por dia esse tipo de meia? Se ajuda também na circulação? Porque no meu caso, por exemplo, eu trabalho muito tempo em pé. Quanto tempo por dia eu preciso usar uma meia de compressão? Satisfação, Léo. Obrigado. Luana, O que é esclero, doutor? É o famoso queimar os vasinhos, né? Escleroterapia
é o que a gente chama o processo que a gente causa de esclerose no vaso. Então a gente tem que, de alguma forma, tirar o fluxo que existe, de sangue que existe dentro desse vaso. A partir que a gente tira esse fluxo, o vaso está tratado. Então existe basicamente duas formas de escleroterapia. Medicamentosa, que você tem que picar os vasinhos e injetar a medicação lá dentro, seja numa forma líquida, seja numa forma de espuma, como ela falou. Como ela falou. Isso tudo varia muito da experiência de cada um, de onde o vaso está, de calibre, de região irrigada e principalmente também se tem um tronco nutrindo. Então, muitas vezes, o que pode ser uma falha de insucesso, né? Uma falha de sucesso, é realmente não se identificar esse tronco. Outro fator que acontece muito frequente também, às vezes a pessoa vai lá e marca uma sessão para tratar e quer tratar a perna inteira, é impossível. É impossível. Mesmo que se foque às vezes num lugar só, às vezes não consegue uma sessão tratar tudo. Outra forma que existe moderna hoje é o laser. O laser é a forma de calor, que é a gente chama laser transdérmico, né, tecnicamente falando, que de fora para dentro ele atinge os vasinhos, tudo isso com o aparelho que ele vai disparando. Então muitos desses aí já somem de cara realmente, e aqueles que não somem, muitas vezes na mesma sessão a gente já injeta medicações nele também, para que ele tenha um resultado muito mais rápido e efetivo. E doutor, eu lembro que uma vez a minha mãe fez, quando era novinha, e ela sentiu muitas dores, falou assim, ai, doeu, não sei. Como é que é hoje? Porque muita gente fala assim, não dói, isso é de antigamente, ou dependendo do procedimento. Como é que funciona o tratamento, doutor? Muitas das primeiras perguntas que me fazem no consultório é essa, e eu respondo o seguinte, eu não sinto nada. Isso é verdade, doutor. Mas melhorou muito, acho que melhorou muito. Claro que o fator, a gente brinca, mão pesada é uma coisa, né? Eu acho que o momento de você fazer a escleroterapia, a sessão, tem que ser um momento que o médico está tranquilo, sem correria. É um fator para mim que é fundamental. Tanto que eu não encaixo a aplicação, eu tento não botar misturado, assim, não fazer uma confusão, para eu não ficar corrido e poder me dedicar àquele momento para você. As agulhas mudaram bastante, hoje tem agulha fina, né, que antigamente não se tinha, então eram agulhas mais calibrosas. Cada um tem sua mandiga, né, de tentar não fazer doer. Tem gente que praticamente não usa nada. Eu, na minha rotina, eu uso alguns anestésicos locais, eu uso um aparelho que resfria a pele. Então a gente faz uma anestesia hipotérmica, né? Eu ponho gelado, então tira muita sensação. Porque ele é quente, né? A gente fala queimar, é isso, doutor? Exatamente. Não, ele não é quente, né? Mas a sensação que dá, que a medicação, ela começa a agir com o sangue e dá uma sensação de queimação no vaso. Entendi. O laser já não dá isso. E depende também muito da concentração. Dentro dessas medicações, dentro das várias que a gente tem as concentrações de cada um. Então, quanto mais concentrado, maior o poder. Só que dói mais. Então, muitas vezes a gente acaba segurando um pouco nisso no dia a dia, no consultório, deixando talvez para uma pessoa que realmente eu tenho paciente que dorme. E até eu... Fica tranquilo. Não, tranquilo não, dorme. Dorme, Às vezes eu vou perguntar se tá tudo bem. Oi, doutor, desculpa, eu tava cochilando. Eu falei, não, desculpa, perdão. Como eu tenho paciente que se eu der 2 picadinhas e falar, acabou, ela, nossa, graças a Deus, graças acabou. Graças a Deus que eu não tava aguentando. Então a gente tem que identificar isso aí pra gente deixar o momento menos traumático possível. Porque algumas vão uma vez e nunca mais voltam. Né? E ela fica sem tratamento, né? Ela acaba enrolando, depois vai para outro, tem uma experiência ruim também. Então hoje a medicina ela vem se modernizando e ajudando muito a tentar deixar o momento mais confortável possível e que ela enxergue um resultado de imediato. Né? Se ela realmente esperar um resultado a longo prazo, ela acaba desanimando. E aí, como é que é a recuperação, doutor? As meias entram nesse caso ou não? Eu já ia até falar sobre a meia, Léo, respondendo. A meia elástica preventiva ou para descansar a perna, ela tem que ser de uso diário. Diário? Diário. Para quem realmente, dentro da sua carga horária de atividades, que seja profissional. Então, quem fica muito tempo em pé, realmente o ideal da meia é sempre colocar, eu falo que o ideal é antes de sair da cama, antes de botar o pé no chão. Ah, não, mas eu gosto de tomar meu banho e tal. Eu falei, então acorda uns 10 minutinhos mais cedo, toma o seu banho, deita com as pernas bem para cima e calça a meia depois. Fica com ela o dia inteiro. Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa do que ela tem de doença vascular ali. Mas para quem realmente não tem nada, ou só sente esse peso, trabalha muito, no final do dia está um pouquinho inchado, a meia normalmente ela tem uma associação muito boa com isso. Eu falo, tira a meia quando você chegar em casa só para descansar. Então tem modelos diferentes, compressões diferentes, mas basicamente o efeito dela é essa. Em relação ao tratamento, muitas vezes a gente usa a meia também, logo no pós,
a aplicação, principalmente quando você faz algum tratamento um pouco maior, né? Tá. Porque é interessante, porque além de você estar causando aquela reação térmica ou química, que você faça uma pressão para que o vaso ajude ele a colar, né? Porque ele é grande. Aí você joga o laser, ele ou some ou diminui de tamanho. Você joga a medicação que ela fica lá dentro atuando com o sangue. Então, se você aperta um pouquinho, fazendo com que o sangue não circule ali, superficial, ele vai ter um efeito melhor. E demora, doutor? A gente sai andando do consultório normalmente? Tranquilo? Andando. Suspende alguma atividade, doutor? Eu falo que eu peço para quem faz atividade física ficar 24 horas sem fazer. Não é pela aplicação, é mais para que o sangue realmente corra mesmo. Porque a gente está aqui parado, está 80 batimentos por minuto o coração. Então, está batendo 80, a circulação na perna está no mesmo ritmo do coração. Se você faz uma atividade, vai para 150, 160, então aquilo vai varrer um pouco mais rápido a medicação que está lá dentro. Depois de 24 horas, o efeito que ela tinha para fazer já fez, está tranquilo. Que demais. Tem mais uma perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos mais uma perguntinha para o doutor. E é um alívio mesmo, quando você tira a meia, é tão gostoso, é uma delícia. Daiane, São José do Rio Preto. Olá, fazer exercícios físicos ajudam na melhora, né, dos vasinhos? Musculação, por exemplo? Obrigado, Daiane. E aí, doutor? Legal, essa pergunta sempre é frequente também, né? O vasinho que já se formou, seja varizes ou vasinho, ele não vai voltar para trás. O único jeito que ele vai sumir é se você andar plantando bananeira o dia inteiro. Mas assim que você ficar em pé de novo, ele vai encher de novo, porque ele dilatou. Ele é igual uma bexiga, ele cresceu e não vai voltar a ser o que era. As atividades físicas são muito boas, sim, porque a meia, ela aperta... vamos pegar os vasinhos, né? De fora para dentro. Certo. A meia, ela vem de fora para dentro. Então, ela vai buscar alguma coisa dura. Se a sua perna está muito flácida, musculatura flácida, ela vai empurrando e o vasinho vai indo também. Então, acaba que a efetividade dela pode cair. Mas se você está com a musculatura tonificada, que você está exercitando todo dia, então vem a meia por fora, o músculo está aqui, você realmente vai apertar o vasinho e vai poder evitar que outros fiquem doentes, que a perna fique dolorida. Isso tudo funciona muito bem dessa forma. Para a saúde, doutor, ter vasinhos atrapalha a gente? É mais estético ou, além disso tudo, também pode atrapalhar em alguma coisa, piorar ou não? Tem muita gente que fala que dói, que sente dores nas pernas e a única coisa que tem são vasinhos. Quando é 1, 2, pouquinha coisa, eu falo assim, olha, o vasinho não tem nada a ver com isso, né? Provavelmente é o estilo de vida que você está levando. Mas eu tenho pacientes, né, que chegam, realmente fazem atividade física regular, tem uma perna bacana, assim, bem torneada, forte, e reclamam ainda de dor. E aí uma certa quantidade de vasinhos maiores. Então tem que acabar cedendo, achando que aquilo realmente é um tratamento, além de melhorar a estética, que possa melhorar a dor. Porque eu brinco da seguinte forma, uma formiguinha passando aqui, uma doceirinha passando aqui, você vai lá e mete o dedo nela e mata. Você não enfia o dedo no formigueiro. Exato. Então realmente, quando se tem muito, a situação pode realmente ser um pouquinho mais desconfortável. Maravilha. Doutor, volta logo pra gente falar. A gente fala mais de varizes na próxima. Pode ser? Pode ser, doutor? É longo, né? Não, e é legal, porque acho que tá todo mundo aqui com vasinho. Então, todo mundo preocupado, querendo saber o que faz, doutor. Aí vem um monte de pergunta aqui, vem pergunta no WhatsApp, vem tudo quanto é lugar. Então, por favor, volte, doutor. Satisfação sempre. Muito obrigado. Você de casa ficou com dúvida? Ficou, né? Já pede pro doutor voltar, segue o doutor na internet, ó, tem telefone, tem tudo, ó, @Vanderbilt Barros, tá aparecendo aí pra vocês no Instagram, o Facebook também, Vanderbilt Barros, o telefone é o 12 99165 8010, viu? Aí aproveita, segue o doutor, fala com ele, fala que viu ele aqui no Santa Receita, que ele vai ficar feliz, né, doutor? Opa, sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Feliz ano novo, até a próxima. Pra nós, obrigado.